Elias, dá pro Robinho, agasalha no peito, cai por dentro, Casares dominou, saiu na cara do gol! Bola invertida no peito do Robinho, ele agasalha, com carinho, coloca pelo meio. Ele é rápido, rapidíssimo. Passaram um sabonete no menino, quem pega Casares. E olha, o repórter Diego Bertozzi acompanhou a vitória do Atlético Mineiro sobre o Botafogo e tem as informações do Estádio Independência em Belo Horizonte. Aqui na Arena Independência, o Atlético bateu o Botafogo pelo placar mínimo, 1-0, um jogo marcado por muitas reclamações a respeito da arbitragem. Nos primeiros minutos de jogo, o Galo voltou a ser aquele Atlético dos tempos da Libertadores de 2013, com intensidade, velocidade, e o gol aqui no Independência não demorou a sair. Aos 7 minutos, Robinho deixou Casares de frente para Gatito Fernandes e o equatoriano fez a massa alvinegra explodir aqui na Arena Independência. Depois, a torcida do Atlético pediu pênalti num lance entre o lateral esquerdo Fábio Santos e o zagueiro do Botafogo, Carli. A história mudou no início do segundo tempo. O Fred já tinha um cartão amarelo e aos 9 minutos, ainda no início da etapa final, ele fez uma falta dura sobre Rodrigo Lindoso, recebeu o segundo amarelo e foi expulso. A partir daí, o Botafogo pressionava, empurrava o Atlético para trás, buscando o empate, mas não conseguiu. Já nos acréscimos, o técnico Roger Machado foi expulso depois de muitas reclamações. Muitas vezes o placar, a vitória, camufla o que foi da arbitragem hoje. Então, não pode um jogo desse, e eu não vim cá para discutir se Fred mereceu ser expulso, se o Roger mereceu ser expulso. É a falta do critério. E preparo para um jogo de decisão, um jogo fácil, um jogo que a torcida veio para cá, apoiou sem parar, um jogo que o time deu raço para caramba e vem querer atrapalhar a nossa vontade e o espetáculo. Quando coletivamente a gente está bem, e as individualidades vão aparecer. Hoje a gente teve vários jogadores no nível alto de atuação até a expulsão do Fred. E é a gente manter-se focado na sequência, Esses jogos são decisivos, então eu tenho certeza que a gente vai manter esse nível de atuação daqui para frente. Então hoje a gente usou, os nossos jovens jogadores ali entraram, o Roger cansou um pouquinho, a gente foi botando atacante, tirei o primeiro volante, botei mais um meio ofensivo, nessa intenção de conseguir buscar o nosso placar, de conseguir a importância do gol fora. Lutamos, mas mais uma vez, como você falou, a luta hoje não resultou em gol. É paciência agora para a gente conseguir transferir esses bons rendimentos em gols. A sequência dos dois times não é fácil. O Atlético, no domingo, enfrenta o maior rival, o Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, aqui mesmo na Arena Independência, e depois o time viaja para a Bolívia. Na quarta-feira, enfrenta o Jorge Wilstermann pelas oitavas de final da Libertadores, enquanto o Botafogo enfrenta pelo Brasileirão o líder, Corinthians, em Itaquera. E de São Paulo, o time segue para Montevidéu para enfrentar o Nacional do Uruguai pela Libertadores. Diego Bertozzi, direto da Arena Independência em Belo Horizonte, para o Central Fox. Valeu, Bertozzi. Então vamos ver os melhores momentos dessa vitória do Atlético Mineiro. Vitória importante, 1-0 sobre o Botafogo, com 1 a menos durante boa parte do jogo. Roda aí pra gente ver, porque eu vou pedir também os comentários do Rodrigo Bueno. Isso aí foi logo no começo da partida, 7 minutos, gol do Atlético. O Robinho recebeu na ponta, achou o Casares no meio da zaga e o equatoriano só teve o trabalho de tirar do Gatito. 1-0 Galo. Seria o gol do jogo, o Rodrigo Bueno. E o que aconteceu daí pra frente, hein? O jogo parecia, com esse começo, muito animado. O Botafogo, que tem um bom sistema defensivo, A gente costuma dizer que é um time reativo, se defende bem, joga no contra-ataque, mas tomou um gol com 7 minutos, mudou certamente o planejamento da equipe. O Galo teve a oportunidade e imaginava talvez fazer mais gols para conseguir encaminhar bem a classificação, mas esbarrou nos problemas de finalização e depois, obviamente, na expulsão do Fred, que é algo que chama a atenção.
segundo jogo importante no ano em que o Fred é expulso, foi expulso já contra o Cruzeiro, clássico em Minas, depois deu a volta por cima, acabou sendo campeão estadual, mas um jogador experiente como ele não pode dar esse mole, com todos os protestos aí do presidente do Galo, e suposta falta de critério do juiz, mas o Fred precisa repensar alguns momentos. Ele acabou prejudicando o Galo e permitiu ao Botafogo se aproximar do empate. Eu não sou de falar em justiça no futebol, merecimento, mas o Botafogo depois, obviamente, com um a mais, cresceu, aumentou sua produção ofensiva e teve argumentos e oportunidades para tentar pelo menos fazer um gol 1-1, o que deixaria ele em boa vantagem. Mas está tudo em aberto. Um confronto que já tem história na Copa do Brasil, aliás, o Botafogo nos últimos anos tem levado a melhor sobre o Atlético em vários confrontos, em várias frentes, inclusive nesse confronto clássico da Copa do Brasil. Gatito Fernandes fez um milagre, a gente está vendo o São Vítor do Horto, mas no Horto quem fez um milagre hoje foi o Gatito Fernandes, impedindo um gol, parecia claro, o He-Man teve grande chance de marcar e ficou 1-0, o Botafogo tem condição de reverter esse placar. O Botafogo está muito acostumado com mata-matas, passou pelas fases iniciais da Libertadores. Aliás, esse é um confronto de luxo. Dois times que ainda estão envolvidos na Libertadores. A gente viu Jorge Wilstermann, próximo rival. Desculpa te interromper, olha essa chance que teve o Atlético aí quase no finzinho. Rafael Moura, grande defesa ali do Gatito. Foi o que eu comentei, eu acabei de citar, o Gatito fez um milagre de São Vítor do Horto, né? Foi um momento do Gatito. Aí já a expulsão do Fred, os dois lances, né? Primeiro levou um amarelo no primeiro tempo por uma falta no Lindoso e depois levou o segundo amarelo por falta no Lindoso novamente e acabou sendo expulso. Achou exagerado, Rodrigo Bueno? A Nadine Bastos disse agora há pouco no Rodada Fox que foi correta a expulsão dele. Eu também, né? Foram dois amarelos e aí um jogador experiente como ele não pode dar esse mole. Como eu citei, já foi expulso contra o Cruzeiro num clássico e ali de uma forma mais violenta, mais brusca, né? Foi um lance de cotovelada. Até pegou mais jogos de suspensão do que a suspensão automática. Nesse caso, suspensão pura e simples, ele reclama bastante, tenta ali mostrar uma imposição, mas justa expulsão. Tá falando ali agora o artilheiro do Brasil no ano, Henrique Dourado, o ceifador, 22 gols na temporada. Vamos ouvi-lo ao vivo. Feliz ainda mais pela equipe ter levado uma boa vantagem para o Equador e eu acho que hoje nossa equipe impôs um ritmo bastante forte, né? E conseguimos um resultado importante. Dourado, você imaginava que a essa altura do campeonato do ano você já estaria com essa marca de gols tão impressionante? Eu queria que você falasse também do Wendel, que agora começou a te ajudar muito, né? Olha, eu volto a repetir, no início do ano, para vocês que estavam na primeira coletiva que eu dei, eu havia dito que seria um ano diferente. E eu agradeço a Deus, porque pelo muito empenho, muita dedicação na pré-temporada, a nossa equipe tem criado boas oportunidades também. E quanto ao Wendel, é um menino que eu particularmente conversei no início, converso com ele até hoje, porque é um menino que tem muita qualidade, muito potencial. Estávamos até esses dias atrás, eu falando para ele, porque se ele manter essa humildade, essa simplicidade dele, ele tem tudo para ser um dos grandes nomes do futebol brasileiro. A gente fala de gols de uma maneira geral, o Fluminense com esse ataque tão positivo. Como eu falei lá no campo, somando você e o Richarlison, são 34 gols. Dá uma faixa de 44% dos gols do Fluminense. Falar um pouquinho desse ataque do Fluminense que cada vez mais vem subindo de produção. Olha, é o trabalho, né, do dia a dia, né? O sistema que o Abel implantou, a filosofia dele nos favorece bastante também. E eu gosto também de falar não só dos gols meu e do Richarlison, porque por trás tudo tem uma estrutura que o pessoal que está dando suporte para nós também está fazendo os gols, até também tem muito mérito. Então eu acho que com essa batida que a nossa equipe vem vindo, o Richarlison também é um menino do coração também muito bom. Todos esses problemas que ele passou nas últimas semanas, a gente viu o quanto ele ficou chateado e o quanto esse menino ele se doa para o nosso time. Então
eu acho que quem tem a ganhar é o Fluminense, né? E a equipe. Henrique Dourado, artilheiro do Fluminense e do Brasil no ano, 22 gols nessa temporada, vai muito bem o ceifador depois da goleada do Flu 4-0 sobre a Universidade Católica do Equador essa noite no Maracanã pela Copa Sul-Americana.